Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Eu vou fazer uma leitura de harmonização. O amor que tenho é o que dou. Somente se dá aquilo que possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Quem dá afeto, recolhe felicidade e ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem de outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhe é mais caro e íntimo, e depois, para terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentimento de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Alguns delegam o controle de si mesmo aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornam-se um nada ao permitirem que isso acontece. Outros tantos usam de mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos, convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados. Temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela lhes possa expor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Por não confiarem em si mesmo, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante. Uma das características mais tristes do que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeito suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Forçar pais, filhos, amigos e cônjuge a preencher o teu vazio interior com amor que não dás a ti mesmo, por que esqueceres teus próprios recursos e possibilidades é insensato de tua parte.
É dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. Não peça amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas o passo de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmo, conforme o seu livre-arbítrio. O amadurecimento é espiritual. É do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Eu gostaria... Eu gostaria que vocês se sentissem à vontade na nossa casa de oração, nossa casa de prece, de meditação. E eu peço que vocês sentem de uma forma bem confortável nas suas cadeiras. Respirem profundamente e lentamente, soltem as suas respirações, sentindo a paz e a harmonia que reina nesse ambiente, onde a espiritualidade amiga, desde muito cedo, vem preparando o ambiente para que possa nos receber com toda a harmonia, amor e carinho, para que nós, juntos, vibremos sempre na mesma sintonia. E quando nós procuramos uma casa de oração, nós estamos com uma vibração sempre positiva, no amor, na paz, na caridade e na harmonia. Vamos agradecer o dia que nós tivemos, desde o primeiro minuto em que nós acordamos e tivemos esse dia maravilhoso para usufruir, junto com as nossas famílias, com o nosso trabalho, e sempre procurando executar de uma forma harmoniosa, para que todos sintam-se bem ao nosso lado. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, da mente e do corpo, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossas próprias imperfeições. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Hoje nós fomos presenteados com a presença da Macri, né?
Ela veio de Criciúma. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí atrás? Ergue a mão aí para mim. De vez em quando eu vou fazer isso, é costume, para ver se vocês não desencarnaram, tá? Então, de vez em quando eu vou fazer um joinha assim para ver se está tudo ok conosco. Que a paz do Jesus esteja conosco. Depois dessa abertura tão boa, que já deu uma relaxada geral, só não pode dormir, tá bom? Vamos combinar assim, prestem atenção na fala de hoje. O tema de hoje que eu escolhi, eu tirei desse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, que é maravilhoso. Ele é uma coleção onde o Emmanuel passou a ideia para o Chico e o Chico, com a mãozinha dele, escreveu. Cada livrinho desse tem 180 lições. Mas coisa boa, assim, para a gente aprender a viver aqui na Terra. Coisa mesmo, tipo um manual de sobrevivência do ser aqui na Terra. E a nossa lição de hoje chama Consultas. Consultas. A gente já lembra do que? Consulta médica, consulta alguém que sabe mais, consulta um consultor, alguém que sabe mais que nós. Então presta atenção. Todos esses livrinhos aqui têm uma frase de alguém que já evoluiu antes e o Emmanuel pega essa frase e transforma numa lição para nós. E a frase de hoje ela é dramática, olha bem. Está escrita lá no Evangelho de João. E ela diz assim, ó. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha que dramático. Vocês lembram que Moisés tinha aquelas regras, aquelas leis bem duras? Ele dizia o olho por olho, dente por dente. Era uma época muito diferente da que a gente está vivendo e que era necessário que ele colocasse limite no povo que estava assim fora do normal. Então, ele veio e trouxe, foi bem antes de Jesus, ele trouxe regras muito rígidas. E nessas regras também havia o apedrejamento de mulheres que traíssem os seus maridos. Mas não o apedrejamento dos maridos que traíssem as suas mulheres. Era simplesmente de um lado só. E quando Jesus veio, ele começou a falar diferente do que Moisés já falava. Então, todos aqueles que queriam pegar Jesus de jeito, porque tinha muitos, tinha os encarnados, os fariseus, vocês devem lembrar da história, tinha os romanos, tinha vários povos e pessoas que queriam que Jesus se desse mal. Então eles vinham e faziam perguntas em público assim para Jesus, para que ele respondesse e com a resposta dele eles ridicularizassem ou usassem contra Jesus mesmo. Então João escreveu no evangelho dele essa frase, que na lei de Moisés, tais mulheres seriam apedrejadas. E tu, o que dizes? Então eles estavam fazendo uma consulta a Jesus. Moisés, que veio antes, disse para tacar pedra nas mulheres. E tu, o que dizes? Vai mudar agora? Bom, várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com perguntas dessas, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizariam. Palavra difícil. Claro que esses espíritos, o Emmanuel escreve bem bonitinho, né? Espíritos de má fé. Eu diria mesmo espírito de porco. Que queriam pegar no pé de Jesus, queriam que ele se enrolasse, queriam fazer com que ele se atrapalhasse. Mas ele era um ser divino. Então, por mais que eles insistissem, ele não caía. A gente reza no Pai Nosso para a gente não cair em tentação, né? Ele não caía em nada. Ele era a própria luz que veio encarnada ensinar para nós como é que se faz. Portanto, ele é um ótimo consultor, uma ótima pessoa para se fazer perguntas. Quando a gente tem dúvida e a gente quer saber mesmo, tem que perguntar para quem sabe. Quando você quer a receita lá da tua mãe, uma receita do bolinho de não sei o quê, e você lembra daquele gosto, não adianta perguntar para a vizinha, tu sabe fazer aquela receitinha? Vai ficar com o gosto que ela sabe. Se você quer aquele gosto, tem que perguntar para quem sabe fazer a receita que você lembrou, a tua mãe. Até aqui entendemos bem? Vamos adiante. Então, Jesus tinha as respostas certas que não davam margem para interpretação, para dupla interpretação, para o que eles queriam.
Ele sempre tinha a resposta certa, a resposta firme. Pois bem, Emmanuel continua, referindo-nos ao fato, para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto, o exemplo do mestre. Então ele está fazendo um convite para nós. Se você está com dúvida, se você está sofrendo a provação, a tentação, se você está precisando uma resposta firme e clara, para quem que você vai pedir? Para o teu obsessor é que não é. Se você precisa de uma resposta firme e clara, peça para Jesus. E ele prometeu que ninguém ficaria sem resposta. Uma promessa divina nunca é quebrada. Então, se você está passando por uma aflição, se você está passando pela dor, se você está precisando de um conselho, se você quer uma consulta firme, faça direto com o mestre. Ele prometeu, ele cumpre. Ele disse que ninguém ficaria sem resposta. Enquanto houvesse espíritos aqui pelo planeta, ele daria as respostas. E as respostas seriam firmes, sérias e boas para seguir. Resposta de quem sabe o que está falando. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para as rodas e todas as questões da vida. Ele está falando aqui que não foi só quando Jesus quis ensinar. Quando Jesus estava vivendo na vida normal, a própria vida dele já era uma lição. Onde ele ia, as coisas que ele falava, as coisas que como ele resolvia, já era uma lição para nós. Provavelmente nós estivemos encarnados lá na época de Jesus. Só que na época, olha, a gente estava nem aí para as lições que ele estava trazendo. Provavelmente estávamos lá, entre os romanos, entre os fariseus, entre aqueles que estavam tentando aplicar uma pegadinha no mestre. Mas agora nós mudamos. Agora nós queremos saber. Agora nós buscamos a verdade. E a verdade chega para nós. Para nós aqui encarnados nessa época, nos chega pela literatura, nos chega pelo YouTube, nos chega pelas redes sociais, nos chega pelos livros, nos chega pelas psicografias. Nós temos resposta, sempre temos resposta. Mas quando estamos sozinhos, com medo, com aflições várias, com obsessões várias, quem nos traz a resposta? O mesmo Mestre. O mesmo Jesus que prometeu há tanto tempo que ninguém ficaria sem resposta, continua nos dando respostas. Mas sabe qual é o único problema? Nós não fazemos as perguntas. É como se a gente tivesse um consultor, e a gente tem, né? No mínimo um anjo de guarda, o tempo todo disponível para nós. A gente tem todo um aparato, todo um grupo de pessoas para nos auxiliar. E a gente não faz as perguntas, não faz os pedidos, não monta estratégias, não sabe sair das situações e nem pede ajuda. Aí está o nosso erro. Vocês conhecem um livro que chama Missionários da Luz? Ergue a mão para mim quem já ouviu falar no livro. Já. Missionários da Luz é um dos livros de uma coleção que o André Luiz fez. André Luiz foi um médico bastante importante aqui na Terra. Vocês lembram? Aqui na Terra, aqui no Brasil, né? Ele encarnou aqui e ele dizem que ele era aquele médico, Dr. Chagas, bem famosão há um tempo atrás, que desencarnou. E quando ele desencarnou, ele ficou por alguns anos no umbral, e quando ele foi resgatado e viu todas as maravilhas lá na colônia espiritual, ele disse: eu preciso contar isso para quem está na Terra, eu preciso falar a verdade para quem ficou, para quem está encarnado, e pediu a autorização da espiritualidade superior para escrever livros e mandar notícias para nós. E ele escreveu esses livros que estão virando filme, o livro Nosso Lar, Os Mensageiros e o Missionários. Eu, no meu canal, que chama Pílulas de Renovação, resolvi pegar esse livro, Os Missionários, Missionários da Luz, e
Um capítulo por dia eu vou gravando lá no canal. Esse livro é maravilhoso. Em cada capítulo ele tem uma lição de vida para nós. Se você quiser acompanhar, hoje eu postei o capítulo 7, está bem no comecinho. Você pode entrar lá no canal e começar capítulo por capítulo. Eu estou explicando o que o André diz para nós sobre vampirismo, obsessores, larvas espirituais, coisas que a gente nem sabia que existiam. Ele explica tintim por tintim. E lá eu estou contando um capítulo por dia. E ele fala exatamente o que a nossa mensagem da noite diz. O espírito do mal, a gente está falando o espírito do mal como se fosse um só. Gente, tem milhares de milhões de espíritos malignos. Eles têm a vontade de nos derrubar o tempo inteiro. Não são só os obsessores que a gente conhece. Ah, o meu obsessor acaba comigo. O meu obsessor, a gente já tem até posse do obsessor, né? O meu obsessor. Quando a gente vem aqui na casa, a gente pede que ele fique aqui ou que ele seja atendido. No atendimento fraterno, a gente quer se ver livre dos obsessores. Mas entenda, cada vez que você tem um pensamento ruim, cada vez que você acalenta ideias, acalentar, guardar para si, ter até um carinho com essas ideias, ideias ruins que você guarda, ideias sobre dor, sofrimento, raiva, ódio, qualquer coisa que não seja boa, todas essas ideias provocam em você uma sintonia. E essa sintonia é igual de rádio. Quando você sintoniza lá no rádio, você pega a frequência das rádios que estão passando. Se você olhar aqui no ar, você não vê frequência nenhuma. Mas se você tiver um radinho e for sintonizar, você vai pegando todas as rádios que têm as frequências passando por aqui. A mesma coisa os celulares, a mesma coisa qualquer aparelho que capta frequência e vibração. Nós somos aparelhos de frequência e vibração. Se nós nos sintonizamos com energias negativas, pesadas, tristes, quaisquer tipos de energia, nós vamos sintonizar com todos aqueles que estão pensando igual. Acredite, você se torna parte de um grupo simplesmente por guardar as ideias, por ficar pensando naquela ideia fixa. Você começa a vibrar igual àqueles que estão vibrando por ali. E você começa a partilhar, faz amizades, entrou no grupo. É como um grupo de WhatsApp. Ah, mas esse grupo eu não gosto. Eles falam mal de todo mundo. Ou outro grupo, ah, não, mas aqui só posta aquelas mensagenzinhas de bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, mas eu não gosto desse grupo. Gente, os grupos você fica com os quais você se afiniza. Tem grupo que você adora, tem grupo que você detesta. Os obsessores são assim também. Eles vão procurando grupos. E se você tem o jeitinho que ele gosta, ele vai ficar com você. Então, se você é vítima, tudo é triste para mim, nada funciona, nada dá certo, a minha vida é uma lástima. Você é a vítima. Você está no grupo das vítimas. O obsessor chega ali e diz, olha, coitadinha, ela pensa igual eu, vou ficar por aqui. E aí a coitadinha vai pensando, o obsessor vai pensando, vai juntando pensamento, já vem outro amigo e diz, amigo, vem, essa aqui pensa igual a gente, vem, e ali já vai. E ali você já vira multidão. Em vez de um, você já vira 8, já vira 9, já vira 12, teu grupo só vai aumentando. A mesma coisa os da raiva, aqueles que dizem, ai, que raiva, tudo dá raiva. Eu sou dessas, tá? Sou nesse grupinho aí. Tudo gera raiva, tudo gera motivo para ficar estressada. Pronto, já vai sintonizando com todos aqueles que estão estressados. E o pior, não só daqui de pertinho, de tudo quanto é lugar. Da notícia que você viu na televisão, do e-mail que você recebeu ali pelo celular, do WhatsApp que você recebeu, da notícia do não sei o que lá, e vai juntando. Percebem como a gente vai se ligando em grupos e nem precisa esperar o umbral para se juntar em grupos, a gente já vai se juntando aqui mesmo. E aí você vem aqui na casa com a cara de pau e dizer assim, tira esses obsessores de mim. Aí todo mundo que trabalha aqui pensa, coitadinho, vamos tirar, vamos rezar. E aí os encarnados pensam em livrar você, encarnado, de todo o mal. Os desencarnados que estão aqui trabalhando há tempo pensam em livrar os desencarnados de você, que representa o mal para eles. Todo mundo vai cuidando do seu grupo. Digamos, você veio aqui e conseguiu. Os obsessores ficaram por aqui mesmo, foram atendidos, e você saiu ali na rua
bem feliz, sem ninguém. Só que ao chegar ali na esquina, ou ali na esquina, pronto, você já começou a pensar as mesmas coisas. Já começou a pensar do mesmo jeitinho que pensava antes. Já começou a sintonizar de novo. O que acontece com você? Novos amigos vêm. Você deixou os antigos aqui, eles já estão sendo cuidados. Você já cata mais uns outros ali. Deixou uns 8 aqui, já catou uns 18 ali, pronto. Não deu meia hora, você já estava ruim de novo. Até aqui entendemos? E do que o obsessor vive, gente? Cada um de nós aqui tem uma função, tem uma fonte de renda, um jeito de ganhar dinheiro, um jeito de ter energia para viver. Todo mundo come, todo mundo está vivo. A gente ganha a nossa energia. E o obsessor vive da energia de quem? A tua. Então ele tem a audácia de vir conviver com você como teu convidado, que nem o obsessor vem e fica se não for teu convidado. E ele come da tua comida. Ele bebe da tua energia. Ele vive de você. E o pior, você fica cansado, você fica estressado, fica com dor no pescoço, tem mal-estar do estômago, tem o joelho doído, tem a vida pesada pelos amigos que você chamou. E muitas vezes não tem nem como separar você dos obsessores, porque você chama de volta. Tudo isso eu conto em detalhes lá no canal Pílulas de Renovação. Depois eu vou dar um cartãozinho para vocês não esquecerem o nome, para vocês entrarem lá e acompanharem. Estou fazendo tipo novelinha assim, para ficar bem legal de acompanhar. Vocês vão ver que desgraça que a gente mesmo faz. A gente convida essas criaturas, eles ficam habitando na gente, comem da nossa comida, gastam a nossa energia, deixa a gente cansada e triste. E mais, quando alguém vem para separar, a gente sente falta. Tem o caso lá de uma senhora, que o André Luiz, quando ele entende isso, meu Deus, mas ela tá triste desse jeito é por causa do obsessor que tá ali com ela. E aí o Alexandre, que é o orientador que está explicando as coisas para ele, ele diz, André, calma, não dá para separar esses dois. Mas como não, Alexandre? Ele, médico na Terra, né, já queria resolver as coisas, diz, mas olha ali como ela já tá fraca. Foi o que aconteceu, ela tinha saído do centro, estava toda feliz, deu uma esquina, ela estava toda morta de novo. Daí ela ainda vira pro filho dela e diz assim, viu, é sempre assim. Quando a gente vem no centro, a gente fica tão bem, mas não dá meia hora, a gente já tá mal de novo, é isso. E ele diz, mamãe, comigo acontece a mesma coisa. Ele tinha 2 obsessores, ela tinha 1. E eles já grudaram no pescoço deles ali, já foram se alimentando. E aí o André queria separar esse obsessor da mulher. E aí o Alexandre, o orientador, disse, calma, André, não é bem assim como você está pensando. A gente separa hoje, de noite ela chora a noite inteira, de manhã ele já está com ela de novo. Porque era o ex-marido dela. Ele tinha falecido e ela mesmo que chamava, ai, que saudade que eu tenho de você. E ele vinha, se alimentava dela e ela virando um bagaço humano. Não estou dizendo que isso aconteça com vocês, nem conosco, mas fica o alerta. A gente convida, eles ficam. E eles só ficam porque a gente dá abrigo. Eles só ficam porque a gente oferece. Oferece alimento, oferece energia, continua pensando igual, eles vão se sentindo em casa. Eles não têm vontade de sair. Até que um dia você resolve que está na hora de eles irem embora. Mas para eles irem de verdade embora e não virem outros, você precisa mudar os pensamentos. Entendemos? É necessário mudar os pensamentos. E é isso que o Emmanuel fala aqui, através dessa palavra maravilhosa que ele está dizendo. Consulte o mestre. Você está apurado na vida, está triste, está esgualepado. Eu adoro essa palavra, esgualepado. Parece assim que a pessoa está pior do que era, né? Esgualepado. E assim, às vezes a gente está mesmo. Às vezes tu ficou tão cansado durante o dia, mas é porque você ficou brabo, discutiu com alguém, fez aquele duelo mental, sabe? A cara tava boa, mas aqui dentro estava assim, desgraçado, o que é teu tá guardado, aqueles pensamentos elevados assim, né? Você vai ver quando chegar a cobrança, porque a justiça divina não falha. A gente faz umas coisas assim, né? E aí passa o dia inteiro pensando nisso, quando chega às 6 da tarde, tá morto vivo, não tem mais energia para nada. Se grudou com um monte de gente. Aí eu fico imaginando assim, né? O anjo de guarda da gente olhando e pensando, de novo, Maquele,
De novo você faz isso. E aí ele vem com toda a bondade, carrega mais um pouco de energia, porque chega ali para umas 7 da noite, a gente já está em casa, aí a gente lembra de dar uma rezadinha, às vezes não, às vezes lembra, dá uma rezadinha, e quando reza, nossa, vários deles são desligados e você se sente bem. Por isso que a gente devia rezar várias vezes por dia. É a nossa salvação. Lá no livro também, eu tô dando um monte de spoiler, mas é para vocês entrarem lá e olharem o livro, tá? O livro, as palestras e tudo mais. Lá tem um rapaz, a história dele, porque daí o André vai acompanhando, né, as pessoas e vai vendo tudo o que acontece na vida delas, elas dormindo, elas acordadas. E o rapaz era cheio de larvas espirituais, sabia? Não era larva física, não era tipo vermes, eram larvas espirituais. E essas larvas consumiam o corpo perispiritual dele e já estavam chegando no corpo físico. E quando chega no corpo físico, vem a doença. E aí aquelas doenças que o médico daqui da Terra não consegue descobrir, mas o remédio não funciona, mas no exame não pegou e a pessoa doente, mas não deu certo o tratamento, mas como é que pode? Sempre funciona e para você não deu certo, porque a pessoa tem larvas espirituais. Vejam lá no livro, depois eu explico melhor. Esse rapaz estava cheio dessas larvas, chegou em casa cansadíssimo, maleixo, e quando ele entrou em casa, e o André atrás, acompanhando, né, para ver o que acontecia com ele. Quando ele chegou em casa, a casa estava iluminada, uma casa bem simplinha, iluminada, e já era bem tarde. Ele entra em casa e os obsessores dele não conseguem entrar. E aí o André diz, ué, por que eles não entraram junto? E o Alexandre diz, observa, observa. E aí eles entraram, o André e o Alexandre, junto com o rapaz, entraram em casa. O rapaz foi lá, tomou banho, foi deitar, e daí, né, a esposa dele já estava dormindo. Então o corpinho dela já estava ali na cama. Só que o espírito pode ir onde quer, o corpo fica deitado e o espírito vai onde quer. E ela tinha feito evangelho no lar naquele dia. Ela rezou por ele. Ela tinha pedido com tanta força para Jesus dar mais energia para o marido dela que chegava tão cansado. Não era cansado do trabalho, gente. Era cansado dos pensamentos ruins que ele tinha, das coisas que ele fazia, do que ele ficava vendo no celular. Ele era da pornografia, sabe? E aí ele ficava tapado de larva. E a esposa rezava, ela rezava com tanto amor para ele, que quando ele chegou, ele estava assim num estado lastimável. O corpinho dele, ele deitou na cama, e o espírito, em seguida, ele estava tão cansado que ele dormiu, acho que nem tirou a perna do chão, assim, já dormiu. E o espírito dela abraçou o espírito dele. E vocês acreditam que ela fez uma limpeza nele? O André não queria acreditar que as larvas saíram dele pelo amor que ela tinha por ele, pela oração que ela fez por ele. Ela conseguiu livrá-lo do vampirismo. Essas larvas se assemelham a vampiros que pegam a energia da gente. E ela conseguiu pela oração. É isso que o Emmanuel nos coloca aqui. Se você está passando por um período ruim, se você está precisando de orientação, não só de consolo, porque muitas vezes a gente quer que a pessoa diga, coitadinho, isso não adianta nada, tá? Consolo não adianta. O que adianta é um esforço para você ir para frente, é um estímulo para você seguir, é uma ideia nova, uma força, uma garra, uma energia, uma esperança. Isso te adianta. E é isso que a gente consegue com a oração. Se um encarnado reza pelo outro, a oração adquire uma força maior, reza pelo bem do outro. Então não perca a oportunidade. Chegue em casa, reze pelo teu marido, reze pelos teus filhos, reze pela tua esposa, reze pelo teu trabalho, pelo teu chefe, reze. Nós, espíritas, estamos perdendo o hábito de rezar. A gente diz para fazer o evangelho no lar uma vez por semana, deveria ser uma vez por hora, de tanto que a gente pensa mal, de tanto que a gente enche a cabeça com ideia ruim, de tanto que a gente cata por aí sarna para se coçar. Já ouviram isso? Ouviram? Cata sarna para se coçar. Minha avó já dizia, a mãe fala quase todo dia, mas tá catando sarna para se coçar, porque sarna é uma coisa que pega muito fácil, né? Então, a mesma coisa, essas larvas espirituais, elas atacam muito fácil a gente. E o pior, a gente deixa.
Aí o André ficou bem louco, né? Meu Deus. Então, esse homem que estava cheio dessas larvas, não passou a larva para ela, porque daí ele estava imaginando como um médico, né? Como se fosse uma doença contagiosa que passava para outra. E aí o Alexandre disse: olha, André, olha a luminosidade dela. Ela tinha rezado. Ela estava imune às larvas. As larvas não iam pegar nela. Mas poderia pegar? Poderia. Se ela tivesse também na pornografia, se ela tivesse com raiva dele, se ela tivesse escarnecendo ele, jurando de morte até a próxima encarnação, pegava. Aí ficavam os dois mal. Mas ela estava rezando. Ela estava exatamente o contrário. Então, além de não pegar nada nela, ela ainda conseguiu ajudar ele. E aí, né, o André, na qualidade de estagiário, porque ele estava ali observando tudo, sai da casa e fica pensando, nossa, e das outras pessoas, será que pega? Ele estava com 1000 pensamentos assim. Quando ele saiu da casa, ele viu os 2 obsessores lá fora ainda. Não conseguiram entrar. A casa ficou protegida. Eles não tinham como entrar. E eles brabo lá fora que não conseguiam, porque a hora que o rapaz desdobrava era a hora que eles iam juntos para a Esbórnia. E aí o rapaz não saiu, estava lá protegido e eles não conseguiam entrar. Entenderam? Fica a dica. Rezem, rezem, entrem em consultoria com o mestre. O mestre prometeu que ninguém fica sem resposta. Mas para você ter a resposta, você tem que fazer a pergunta. Ele é muito gentil e educado. Ele não vai invadir você e dizer o que você tem que fazer. Você tem que perguntar para ele. Você tem que, pelo menos, manifestar o desejo de saber alguma coisa. Você precisa estar em contato, não só com o mestre, com o bem, com a luz, com a paz. Você precisa muito mais do que o mestre precisa de você. Ele é muito gentil, ele sempre vai dizer, venha, venha, meu fardo é leve, estou te esperando. Mas quem está esgolepado é você. É você que precisa dele, é você que tem que ir até lá. Outro dia eu ouvi uma história e eu achei muito bonita. Ela falava assim, Deus é como um mar. Olha a comparação. Deus é como um mar. E nós somos como os peixes. O peixe não consegue viver fora do mar. Pode viver em outra água, mas vamos dizer que era só no mar ali que tinha. O peixe não consegue viver fora do mar. Mas tem peixe que é rebelde e diz, eu vou sair daqui, eu não preciso de você, e pula. Pula lá para a areia. Chega lá, não dura 30 segundos, ele vê, não dá, vou morrer. Volta. E aí ele entende, eu preciso disso. Mas vai passando o tempo, ele se rebela de novo. Pula, passou um barquinho, ele pula lá para dentro de novo. Dá 30 segundos de novo e diz, não consigo. Volta. Assim somos nós. Por mais rebeldes que nós sejamos, nós precisamos de Deus. Por menos que a gente queira admitir, por mais que a pessoa queira dizer, eu não preciso. Precisa. Você é um peixinho. Precisa sim. Porque Deus é toda energia boa. E a gente vive de energia. Não dá para viver sem energia. Até essa energia material que é bem fraquinha, a gente não vive sem. Tudo é conectado na tomada. Energia elétrica, a gente precisa, Deus o livre. A energia do alimento, Deus o livre. A energia da vida, Deus o livre fica sem. Imagina a energia divina. Sabe o que mais? Que eu descobri hoje que eu não sabia. Sabe por que a gente fica tão feliz em dia de sol? Pensa aí. Tu fica feliz em dia de sol? Fica? Ergue a mão para mim quem fica todo animadinho em dia de sol. Eu pensava, eu adoro praia, né? Daí eu pensava que era porque podia ir pra praia mais feliz assim. Depois, quando eu comecei a lavar roupa, eu pensei que era por poder pendurar as roupas lá fora. Depois que eu tinha casa para limpar, eu pensava a casa fica mais bonita e mais cheirosa. Cada vez eu dou uma desculpa assim para gostar do sol. Mas hoje eu tive a resposta. A gente gosta do sol porque os raios solares torram essas larvas espirituais, acredita? Mas não é para ficar estirado no sol, tá? Que às vezes pode dar problema na pele. Mas se tá meio triste, assim, meio ruim, ó, pelo menos a palma da mão lá na janela, pode torrar. As larvas são torradas mesmo, elas são degradadas pelos raios do sol. Olha que bondade divina, porque nós produzimos tanto mal com a cabeça. Imagina, eu nem sei em quantos nós estamos aqui, uns 200. Imagina quanto pensamento a gente produz. Se não fosse uma palestra espírita, se a gente estivesse esperando alguma coisa, a gente já tinha pretejado aqui,
pretejado nem existe, né? Mas lá em Laje se fala assim, estava pretejado por cima, de tanto pensamento ruim que vai grudando. E a gente que produz, sem obsessores. Se eles ficassem tudo lá fora e só a gente estivesse aqui, sem os anjos, só nós. Mas, gente, não dava 1 hora, isso aqui tava um grude só de pensamento ruim. Porque a gente não se controla, a gente não sabe viver sem pensar mal. Que demora. Será que vão atender a gente que hora? Que demora essa palestra? Sei lá, a gente vai pensando um monte de coisa. Daí o pensamento sai daqui e vai para casa. Ai, quando eu chegar em casa tem isso para fazer. Ai, que raiva amanhã. E tu vai pensando coisas e você vai tapando de bicho aqui dentro. E vai ficando mal, porque você vai fazendo os convites, eles vão vindo e tudo mais. E aí, o sol, a energia solar vai destruindo tudo isso. Então, quando tiver sol, abra a tua casa, abra o carro, abra tudo, bota as roupas na rua, deixa torrar tudo, pegue um sol, fique feliz, porque você precisa disso, todo mundo precisa. Tanto é que em dia de chuva, que daí não tem os raios solares, né? Porque ele fica preso lá para cima da nuvem, a gente vai ficando triste. 2 dias de chuva a gente já tá assim, ó. 3 dias de chuva a gente tá para morrer da própria energia, gente. Já pensou? Da nossa própria energia, a gente não consegue nem se aguentar sozinho. E aí vem um dia de sol e todo mundo, mais um dia de sol, e é assim mesmo. E aí sabe o que o André descobriu? E eu também. Está lá no capítulo 8, que eu vou publicar amanhã. André descobriu que a espiritualidade amiga faz vários grupos que trabalham à noite, porque à noite não tem os raios solares. Não queima essas larvas, não queima os pensamentos. E a gente suja o universo inteiro. E a gente está dormindo. O corpo está lá na cama e nós estamos andando por aí, sujando. A gente funciona como os pichadores da noite. E aí vários grupos se voluntariam para tirar essas energias deletérias. E eles ajudam principalmente quem está doente, quem está triste, quem é vítima de perseguição de obsessor mais forte, quem está assim mais maleixo, e eles vão e ajudam. Olha que bênção. Aí tem dia que você vai dormir, tá maleixo, acorda bem, agradeça, porque normalmente pela gente mesmo não foi pelas visitas que você recebeu de noite. Tua mãe pode ter rezado para ti. Normalmente oração de mãe é uma coisa de louco, né? Funciona 100% das vezes. Às vezes eu ligo para mim e digo, mãe, me dá sua bênção. A gente mora meio longe, então as ligações são sempre pela videochamada, né? Aí eu boto a cabeça assim, mãe, mas aqui na minha cabeça aqui, ó, porque aqui tem o chakra, né? E Jesus disse que onde tivesse mãe a gente estava seguro. Então daí eu digo, mãe, aqui, ó, aqui, ó. Ela, meu Deus, de novo, minha filha, dá a sua bênção, mãe. Então eu peço para ela botar a palma da mão dela na minha cabeça, no chakra principal, para que a energia dela de mãe limpe alguma coisa em mim que não está boa. Normalmente, né? Ansiosa, estressada, sempre as mesmas coisinhas. E ela faz. E funciona. Faça para você ver. Se você tem mãe encarnada, faça desencarnada também. Porque mesmo que a tua mãe não possa te ajudar, alguma outra vai se voluntariar para fazer, sabia? Existem grupos de mulheres que prometem fazer as vezes de mãe para quem não pode ter a sua mãe perto. Tem voluntariado para tudo, gente. É a coisa mais linda esse mundo espiritual. Peça. Mesmo que você não acredite, é que Jesus vai vir aqui para responder uma pergunta minha. Gente, ele tem tanto voluntário, ele tem tanto funcionário que bota o crachazinho dele, que qualquer um deles pode te ajudar em qualquer momento. Tem um capítulo ali, cheio de spoiler, né? Que tem um homem. O homem já é velhinho, ele já tem 76 anos e a mãe dele foi atrás do Alexandre. Seu Alexandre, por favor, o meu filho está muito mal. Quando eu li o capítulo, eu achei que o filho dela era criança, né? Que a mãe indo atrás. Quando eles chegam lá no lugar, daí o André diz, nossa, mas ele tem 76 anos e a mãe ainda está pedindo por ele. Sim, o homem tinha passado o dia encasquetando o pensamento ruim, mas ele pensou tanto que ele estourou um vasinho do cérebro. E ele ia morrer naquela noite. E a mãe dele foi lá pedir ajuda. Agora o resto vocês vão ver lá no canal. Super legal. Então, para encerrar, gente, rezem, peçam.
Tem dúvida, peça ajuda. E se lembre sempre, você está produzindo mal. Ah, mas eu vou no centro. No dia que você está aqui, hoje, agora, nesse momento, você não tem mais larva. Porque eles limparam tudo. Lembra da oração que ela fez aqui na frente? Que ela disse que um monte de gente tinha vindo aqui antes limpar? Limparam. A gente chegou, sujou tudo, eles já limparam tudo de novo. Tu tá saindo daquela porta ali, ó, limpinho, tá saindo energizado, sem as larvas, tá saindo assim, ó, incrivelmente lindo. Mas guarde essa energia para você. Nem se encontre com teus obsessores que ficaram ali fora, porque eles são impedidos de entrar, né? Eles não podem entrar aqui. Então, quando você chegar ali fora, em vez de dar o braço para ele e dizer, vamos, querido, se esconda, finja que não é você. Partiu o caso e rezar. Não se grude nele de novo. Porque se você não tiver os mesmos pensamentos, ele não vai te reconhecer. Ele vai dizer, ué, é esse ali mesmo? Não, acho que não é. Acho que me perdi. Gente, eu me perdi. Dá um despiste nele. Reze. Mas reze. E rezar não precisa ser assim. Blá, blá, blá. Rezar pode ser um pensamento bom. Rezar pode ser, meu anjo, me ajuda. Me ajuda a manter essa energia, porque eu não sei. Me ajuda a ter pensamentos melhores. Me ajuda a ser mais alegre. Me ajuda, criatura. Ele está ali para isso. Você nunca pede, ele não tem serviço. Ele fica ali só olhando as besteiras que você faz. Você pede, ele trabalha. E aí ele trabalhando, ele evolui também. Então é bom para os dois, sabe? Tipo de negócio que é bom para os dois. É isso. Então, que assim seja, que você consiga manter a tua energia por um tempão. E se perceber que está caindo de novo, reza de novo. Pega o evangelho, lê uma mensagem, entra lá no canal Pílulas de Renovação, assiste alguma coisa lá. Gente, tem 470 palestras. Alguma deve servir para você. E agora publicando os livros também. A gente já tinha publicado os outros livros que são mais complicadinhos, que falam sobre energia e tal. Já tem 2 livros lá publicados. Agora estamos publicando esse, o Missionários, que está incrível. Então, eu faço um convite para vocês, antes de a gente encerrar, para que vocês entrem lá no canal, se inscrevam. O canal precisa de inscritos. O YouTube é uma empresa, então ele só vai deixar os canais lá, só vai ajudar a divulgar os canais que são mais importantes para eles. Então tem que ter visualização, tem que ter likes, tem que ter inscritos. Nós já estamos com 1.144 inscritos. Vocês podem notar que eu olho de hora em hora, tá? Fico nervosa ali, ansiosa. 1.144, só que é pouco. A gente precisa chegar nos 2.000 para o YouTube disparar, entender que é um canal importante, que o assunto é bom, que as pessoas gostam. Então, para ele disparar sozinho, o que é disparar? Mandar essas palestras para tudo quanto é lugar, sabe? Senão, ele tem que ficar, meu marido fica ali, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, mandando para as pessoas assim, um por um, vai devagarinho, para divulgar a boa nova. Se a gente chega nos 1.500 já é melhor, nos 2.000 é perfeito, ele já dispara sozinho essas mensagens e vai chegando para o Brasil inteiro. Já pensou? Aí a gente ajuda a fazer o bem, ganha o bem para a vida da gente e ainda divulga a boa nova do Cristo, ajuda as outras pessoas a saírem do buraco que elas mesmas se enfiam. Posso contar com vocês? Então, depois, meu marido vai lá atrás levar cartõezinhos para você não esquecer o nome. Pílulas de Renovação. Para saber se está no lugar certo, o canal tem assim, ó, 2 dedinhos e uma pílula aqui no meio. Porque eu sou farmacêutica, né? Então tinha que ter a pílula. E os 2 dedinhos ali que é da renovação, para saber que todo espírita precisa se renovar. Aí você vai saber que está no lugar certo. Entra lá e clica no inscrever-se. Combinados? Já pensou? Se amanhã a gente já tem uns 1.300 inscritos, vou ficar muito faceira. E faz 13 dias que eu criei outro canal. Esse Pílulas de Renovação é só para assuntos espíritas. E eu criei outro canal para saúde mental, saúde física, para bem-estar, porque como farmacêutica eu vejo como as pessoas estão caindo e decaindo e caindo mais e entrando no alcoolismo, na depressão, nas tristezas mil. Então a minha contribuição, abrir outro canal para falar de assuntos para que as pessoas se interessem, melhorem e tenham argumentos para sair dos buracos que elas se encontram. E o outro canal também está aqui embaixo. Seria muito legal se vocês pudessem entrar lá e se inscrever também. Dar uns likes, assistir alguma coisa, mandar para alguém. Esse canal, que chama Brilho, Equilíbrio e Ação, é uma contribuição.
E você pode contribuir também, uma contribuição com o universo, a gente precisa fazer o bem. Você também pode contribuir se inscrevendo lá e ajudando a espalhar essas notícias também. Esse canal, ele já está aberto, ele já tem 65 inscritos em 13 dias. Você pode ajudar a aumentar. Por quê? São palestrinhas curtinhas, são só uns temas de 5 minutos, 8 minutos, para a pessoa que não tem nem condição de assistir uma palestra como a gente assiste aqui, para aquela pessoa que está por aqui, ó. E a gente já tem recebido retornos de pessoas em depressão que já ficam esperando o capítulo, que eu posto todo dia, né? Então elas ficam esperando o próximo. Ai, que bom, estava esperando. Olha, já gera uma esperança, já gera uma coisa boa na pessoa. E você pode ajudar. Então, lá atrás, meu marido vai distribuir esses cartõezinhos e você pode se inscrever, tá bom? Muito obrigado, que assim seja. Vamos fazer uma oração? Não, pode fazer. Um beijo para vocês, gente. Para que a gente encerre a primeira parte das atividades da casa, nós vamos fazer uma oração. Sintam-se à vontade nas suas cadeiras e vamos internalizar o que a nossa mensageira nos trouxe hoje. Mensagem muito importante para que para que a gente possa manter o nosso pensamento sempre com pensamentos bons e sempre numa sintonia elevada. E só assim a gente vai poder elevar também o nosso pensamento a Deus, com pensamentos bons, voltados ao amor e à caridade, nós sempre vamos atingir o sucesso. E nós passamos agora para a segunda parte das nossas atividades, que é a fluidoterapia. Que assim seja. Nós vamos fazer a fluidoterapia e cada um fiquem com a sintonia de oração e em silêncio. Isso também contribui para que na câmara de passe, o passe também seja realizado com sucesso. Então, quem quiser usufruir da fluidoterapia, aguardem nos seus lugares que serão chamados. Tá bom? Obrigada.